Amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. João, no capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3, no verso 22. João 3, 22. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados. Capítulo 4 de João. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Jesus tinha vindo da Galiléia, onde ele morava, ele veio para Jerusalém, ele estava lá em Jerusalém, e quando ele soube, e você viu que ele batizava, ele foi com seus discípulos de Jerusalém, foi para a Judéia, que é logo acima de Jerusalém, né? A caminho do norte, a caminho da Galiléia, e ele batizava, e João Batista também batizava. Embora algo importante, que eu peço que você note, diz aqui que ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos batizavam. Mas então, estavam muitos batismos de arrependimento, né? Os discípulos de Jesus batizando, João Batista batizando, e quando Jesus soube que os fariseus ouviram falar que Jesus estava suplantando João Batista, como se fosse uma competição, que Jesus estava fazendo mais discípulos e batizando mais do que João Batista, Jesus falou, bom, é hora de voltar para a Galiléia. Jesus não veio para competir com João Batista tinha um ministério, João Batista era muito importante, ele estava anunciando a chegada de Jesus. E aqueles que já tinham ouvido João Batista já estavam sendo batizados pelos discípulos de Jesus. Mas era necessário que ainda outros ouvissem a mensagem de João Batista. Então Jesus simplesmente volta para o norte, volta para Galiléia. João 4, 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Certo? Ele sai de Jerusalém, vai para o deserto da Judéia, em direção ao norte. Era necessário passar pela Samaria para chegar na Galiléia. Você sabe, ou então vai ficar sabendo agora, que a Samaria, aquela região que já na época da invasão dos assírios, foi primeiro conquistado, o norte, né, o reino do norte foi primeiro conquistado, e aquele povo judeu que morava na Samaria foi miscigenado. Houve os estrangeiros, os invasores tiveram relação com mulheres israelenses. Então, os judeus do sul, os judeus de Judá, consideravam eles, os samaritanos, impuros, porque eles tinham sido contaminados, né, por estrangeiros, pelos assírios. Então, era necessário passar por Samaria. Samaria ainda pertence a Israel. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, verso 6, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta, quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então eles comiam também, irmãos? Eles comiam, eles dormiam, eles tinham sede, eles eram pessoas normais. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e Jesus ficou ali, junto ao poço. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, você pegou, né? Jesus disse a ela, dá-me de beber. E ela respondeu, como?
Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Os judeus não só não se comunicavam com os samaritanos, e muito menos com uma mulher. E Jesus inicia um diálogo com ela e pede água a ela. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O que eu quero falar com você hoje é sobre água viva. Água viva. O único que tem água viva é Jesus. Então ele disse a ela: se você soubesse quem sou eu, você me pediria água e eu te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água que Jesus Cristo tem para oferecer, para dar, se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. O que será a vida eterna? Você sabia que você nunca vai morrer? Ah, mas a gente tem ido em tantos velórios, a gente sabe de tantos casos de morte. O corpo morre, o espírito nunca morre. O espírito é imortal. Só que o espírito pode viver para sempre com Deus ou viver para sempre sem Deus. Deus diz que vida eterna é quando um ser, uma vez criado, então uma vez que o Senhor Deus, o Criador, me criou, Ele criou o Alexandre, o Espírito Alexandre, Ele me fez um corpo, aprove a Ele me fazer com essa estatura, com esse timbre de voz, aprove a Ele me fazer assim. Então Ele deu esse corpo para o Alexandre, Ele colocou uma alma nesse corpo, que é a mente, a vontade, as emoções. Um dia esse corpo morre. Na verdade, quando a gente nasce, a gente já começa a morrer. Quando você nasce, com uma quantidade certa de células, e com o passar do tempo elas vão começando a morrer. Né? Você sabe que a mulher tem um número de óvulos fixo, definido, e esses óvulos vão sendo liberados e uma hora a mulher entra na menopausa. O homem nasce com um número definido de espermatozoides, e durante a vida eles vão sendo consumidos, e uma hora eles acabam. E as células do corpo vão sendo consumidas. Ainda hoje eu estava conversando com a minha netinha, ela tem 10 anos e não para, parece um cabritinho, né? As crianças. E eu falei: você reparou como a gente, à medida que vai ficando mais velho, a gente começa a ficar mais cansado, a gente quer ficar sentado, a gente quer... E as crianças não param, né? Muitas células ativas, muita energia. Esse corpo vai morrer, mas o espírito nunca morre. O espírito nunca morre. E é sobre isso que Jesus veio falar. Homem, tudo que você tem preparado na sua vida vai ser para quem? Se essa noite pedirem a tua alma, Jesus disse, tudo que você preparou vai ficar para quem? Então Jesus veio para nos falar sobre vida eterna. Um destino eterno do seu espírito com Deus, ou um destino eterno do seu espírito sem Deus. Amém? É sobre isso. Então Jesus fala: aquele que beber a água que eu lhe der, essa água se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa fonte vai me dirigir no caminho da vida eterna, ou seja, com Deus para sempre.
porque a morte eterna seria sem Deus para sempre. Disse-lhe a mulher, verso 15, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Óbvio que ela ainda não entendeu nada. Aliás, ela encontrou um ilustre desconhecido no poço. Ela nunca tinha ouvido falar de Jesus, não sabia quem era Jesus. Era simplesmente um homem, judeu, estranho, porque está falando com uma mulher samaritana. E falando sobre vida eterna. Até agora ela não entendeu nada. Ela fala, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais que vir aqui beber desta. Aí Jesus disse a ela, vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus tocou na ferida dela. Jesus tocou no problema dela. Como assim? A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Como Jesus podia saber que essa mulher, que ele nunca tinha encontrado, já tivera 5 maridos, e está agora com o 6º homem que não é marido. Logo, essa mulher era proscrita, ela era rejeitada na sociedade. Uma mulher que já teve 5 maridos, você sabe que pela lei da época isso era muito sério, porque quem se casasse com a divorciada também pecava, e ela fez isso 5 vezes, e está com o 6º homem, e nem é casado. Então, isso era prostituição. Como Jesus vai conversar com uma mulher samaritana proscrita? Se você chegou aqui pensando que você não merece Jesus, Jesus morreu por você. Jesus te ama. Não importa o que você tenha feito. Não importa quem você seja, Jesus te ama. E Ele deu toda a atenção para ela. Mas agora, então, essa mulher está começando a perceber que ele é alguma coisa. Tu és profeta, Senhor. Ele conhece toda a minha vida. E aí, meus irmãos, Jesus desperta alguma coisa nessa mulher. Ela muda de assunto e ela começa a falar de algo que a gente poderia dizer espiritual. Olha a guinada da conversa. Nossos pais adoraram neste monte, ela disse. E vós dizeis, vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Eles estavam no caminho entre o monte Gerizim e o monte Ebal. Lembra? Lá do Velho Testamento, o Gerizim é o monte da bênção, o Ebal é o monte da maldição. Eles estavam ali no vale, entre os 2 montes. E os samaritanos, eles tinham um templo, eles adoravam no monte Gerizim. E os judeus haviam destruído esse templo no monte Gerizim, porque era em Jerusalém que se devia adorar. Então ela fala, olha, nossos pais, nós, os samaritanos, nossos pais diziam que é aqui neste monte que se deve adorar. E vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Então ela começa a perguntar coisas sobre Deus, sobre adoração. Ela está começando a pensar em alguma coisa eterna. Eu comecei a pensar em eternidade quando eu tinha 20 anos de idade, não sei você. Com 20 anos eu comecei a querer buscar Deus, entender Deus, procurar Deus. Nessa conversa com Jesus, ela começa a fazer perguntas de eternidade para ele. Disse-lhe Jesus, verso 21, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura
a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Graças a essa mulher samaritana, agora eu sei que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora eu posso começar a ligar as peças quando fala lá em Efésios que Deus nos criou para adorá-lo, para o louvor da sua glória. Agora a gente começa a entender por que Deus fala em tudo dai graças. Deus te criou para que você o adore, para que você o ame, para que você o conheça, para que você tenha uma relação de filho com o Pai. Olha, e Jesus fala, olha, vai chegar uma hora, e já chegou, que não vai ser nesse monte, não vai ser em Jerusalém. Tem que adorar em espírito e verdade, o Pai procura esses. E um dia, você que já conhece a palavra, você sabe que Jesus disse assim, quando você quiser falar com o teu Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Ele. Eu não preciso ir a Meca, eu não preciso ir a Santiago de Compostela, eu não preciso ir para a Aparecida, eu não preciso ir para o Monte Gerizim, eu não preciso ir para Jerusalém. Posso ir se eu quiser, mas se eu quiser adorar o meu Senhor, se eu quiser falar com Ele, aonde eu estiver, eu posso buscá-lo, falar com Ele, adorá-lo, em espírito e em verdade. E o Pai procura esses que têm essa intimidade com Ele. O Pai fala, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Você que vai sair desse culto hoje e vai se lembrar de Deus só no próximo domingo. Aliás, talvez nem vá se lembrar de Deus, vai se lembrar da igreja. Quão perto você espera estar dele? O Pai procura os verdadeiros adoradores. Ele procura. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Quando o Messias vier, ele vai explicar tudo isso para nós. Ela falou para Jesus, e Jesus disse para ela, eu o sou, eu que falo contigo. Essa foi uma das vezes que ele foi mais direto. Ele falou, eu sou o Messias. Eu estou falando com você, eu sou o Messias. Já pensou? Eu sou o Cristo que você está esperando. Eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Eu sou aquele de quem Moisés falou que um profeta viria, sou eu. Oh, meus irmãos. Ela soube disso naquele dia, eu soube quando eu li a Bíblia, você talvez esteja sabendo disso agora. Mas será que essa revelação vai mudar a sua vida como mudou a minha e como mudou a dela? Porque olha, nisso, enquanto eles estavam nesse ponto assim tão importante da conversa, nisso vieram seus discípulos, que tinham ido comprar comida, e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Ninguém abriu a boca. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Ela tinha ido ao poço buscar água. Depois que ela se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, ela deixou a água. Eu nem sei se ela chegou a descer o cântaro para o poço. Talvez nem tenha feito isso. Mas o fato é que ela deixou o cântaro e foi para a cidade sem água, não é? Alguns interpretam que ela deve ter ido ao poço ao meio-dia, que é a hora de sol tórrido lá em Jerusalém, lá em Israel, né? Meio-dia, porque era uma hora que ninguém ia tirar água. Eles iam logo de manhãzinha, quando o sol estava mais fresco. Quem que iria sair da cidade para ir para o poço meio-dia? Uma mulher proscrita, renegada. Mas depois de ter um encontro com Jesus, ela deixou o cântaro, com ou sem água, e foi para a cidade. E o que ela foi fazer na cidade? Ela foi para a cidade e disse àqueles homens,
vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ele falou que ele é o Cristo. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Agora eu queria fazer um parênteses com você. Alguns dias antes, Jesus teve um encontro pessoal também com um homem chamado Nicodemos. Se você depois der uma olhada na sua Bíblia, no capítulo 3, nós estamos aqui no começo do capítulo 4. No começo do capítulo 3, alguns dias antes, Jesus estava em Jerusalém, de noite, um fariseu foi procurar Jesus, de noite, porque ele tinha vergonha de que alguém o visse falando com Jesus. A gente acabou de ver o que aconteceu com uma mulher samaritana, proscrita, e como ela reagiu. Ela deixou tudo e foi falar de Jesus. Agora, a gente está vendo uma outra situação, que um homem importante, respeitado, fariseu, príncipe dos fariseus, teve uma conversa também pessoal com Jesus. E você se lembra que Jesus fala para Nicodemos, aliás, Nicodemos, ele conhecia Jesus. Nicodemos chega a Jesus e o começo da conversa foi assim: mestre, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Então, aquela mulher nem sabia que era Jesus, nunca ouviu falar dele. Esse homem, príncipe, importante, fariseu, respeitável, tinha visto ou ouvido falar dos milagres e maravilhas de Jesus. Percebe? Já tinha um conhecimento prévio. E ele já chega falando de Deus, e Jesus fala: olha, Nicodemos, ninguém pode ver o reino dos céus, ninguém pode entrar no reino dos céus, se não nascer de novo, tem que nascer do Espírito. Jesus também fala sobre vida eterna para ele, fala sobre o Espírito. O Nicodemos até pergunta: mas como é que posso nascer de novo? Tem que voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus tem uma longa conversa, uma das mais longas conversas pessoais registradas na Bíblia. E Jesus fala: não, Nicodemos, você tem que nascer do alto, você tem que nascer da água, você tem que nascer do Espírito. Água viva, Espírito. Sabe por quê, Nicodemos? Deus amou o mundo de tal maneira, foi ali que Jesus falou, foi para Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus falou de vida eterna para Nicodemos. E olha, o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, veio para salvar o mundo. Jesus falou tudo isso para Nicodemos. Só que quando acaba a conversa, Nicodemos vai embora. E a gente só ouve falar de Nicodemos de novo na sepultura de Jesus. Aí que caiu a ficha dele. Mas aquela mulher, naquele primeiro contato com Jesus, a mulher não viu nenhum milagre, não viu nenhum sinal, não ficou sabendo de nada que Jesus tivera feito. Mas porque Jesus expôs a vida dela e ela percebeu quem ele era, né? Ela acreditou: eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Ela largou tudo. Ela não teve uma atitude semelhante com Pedro, Tiago, André, João. O que eles fizeram? Eles eram pescadores, largaram as suas redes e seguiram. Mateus estava lá na coletoria de impostos, ele deixou tudo, seguiu Jesus. Aquela mulher deixou o que ela foi buscar. E ela não teve uma atitude de discípulo, irmão? Concorda? Uma conversa pessoal com um homem importante não mudou a vida dele. Uma conversa pessoal com uma mulher, vamos dizer, em situação tão inferior, mudou a vida dela. Agora, será que esta nossa conversa vai mudar a sua vida? O mesmo Jesus, a mesma palavra, pode mudar uma vida ou não. Depende de quem ouve, depende de quem crê.
Deus fala assim: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Você pode querer continuar sendo durão, bonitão. Eu vou nessa igreja de crente porque a minha esposa insiste tanto, vou lá. Ô, bonitão, valentão. A hora que a gente está no leito de enfermidade ou no leito de morte, que a gente vê, meu Deus, né? A hora que o seu dinheiro não resolve mais para nada, aí que a gente fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, diz a palavra do Senhor. O dia da salvação é hoje. Palavras de vida eterna. Os discípulos de Jesus falaram: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós temos essa bênção, esse privilégio. Meus irmãos, nós temos palavras de vida eterna aqui, olha, na nossa mão, no nosso idioma. Aleluia. Verso 31. Como é que essa história termina? Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, mestre, come, mestre. Porém, Jesus lhes disse, verso 32, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Não é legal ver como os discípulos eram igual a nós? A gente é tudo bobinho, né? Quando fala de coisas espirituais, a gente não entende, a gente pergunta, questiona, reclama. Quando Jesus fala: eu tenho uma comida que vocês não conhecem, você pode imaginar o Tomé falando para o Pedro: Pedro, será que alguém trouxe alguma coisa para ele? Não estou vendo nada. Tomé, você viu alguma coisa aí? Não. E você, Felipe? Não. O que ele come? Não parece? Eles não estão entendendo nada de nada. Igual a gente. Só o Espírito Santo para nos explicar as coisas do céu, irmãos. E o Espírito Santo está aqui agora. Jesus disse a eles: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Porque daqui a 4 meses seria a colheita. Israel tem estações do ano muito definidas. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E quando Jesus fala: levante os vossos olhos e vejam, eu imagino que Jesus deve ter apontado para eles: dê uma olhada, vejam, os campos já estão brancos. Quem que vinha vindo? Os homens da cidade estavam vindo. Porque uma mulher foi lá falar para eles. E eles estavam vindo, a cidade estava vindo. Os discípulos foram comprar comida e trouxeram comida. Aquela mulher trouxe a cidade. E Jesus fala: olha, os campos estão brancos para a colheita. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Olha aí de novo, vida eterna. Jesus fala sobre vida eterna. Jesus disse assim: aquele que ceifa, aquele que ganha uma vida para o reino dos céus, ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Sabe o que eu imagino? Aí é uma interpretação minha. Eu imagino que Jesus está dizendo para eles: olha, meus discípulos, vocês vão ceifar o que vocês não semearam. A mulher samaritana semeou e vocês vão ajudar agora a colher. Porque de repente vieram tantas pessoas, né? E o papel agora dos discípulos era ceifar, era consolidar, era explicar, era discipular. E é assim que funciona. Um vai, evangeliza, o outro rega com oração, intercessão, e o outro colhe. Talvez alguém hoje entregue a vida para Jesus Cristo, para ter a sua vida eterna garantida. Talvez porque alguém algum dia falou de Jesus para você, talvez a sua mãe orou anos por você. Então, um semeia, o outro rega e o outro colhe. Mas todos vão receber frutos para a vida eterna.
Aleluia. É louco isso, né? Quando eu estou lá na minha clínica, no meu consultório, eu estudo coisas racionais, coisas lógicas, medicamentos, técnicas de diagnóstico. Isso é lógico, isso é inteligente. Mas quando a gente está aqui, na casa do Senhor, com esse livro aqui, de palavras de vida eterna, parece tudo loucura, não parece? Mas quando você está sozinho, desesperado, abandonado, ou doente, ou aflito, para mim não resolve saber que a amoxicilina pode curar uma pneumonia bacteriana. Isso não resolve. Quando eu estou numa situação dessas, o que resolve é você ter uma fonte que jorra para a vida eterna aqui, que me traz paz no meio da tormenta, que me traz esperança no meio da aflição. Aí sim. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus por essa palavra. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Então muitos se converteram por ela, creram por ela. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Jesus ainda ficou 2 dias ali com eles. Aleluia! E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra agora, por causa dele. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Não importa que ele é judeu e eu sou samaritano, não importa que eu estou conhecendo ele agora, não importa que eu não vi nenhum milagre dele, porque eles não viram nenhum milagre. Nós cremos que ele é o Salvador do mundo. Você é como Tomé, precisa de muito milagre para crer? Sabe, às vezes que alguém que precisa de muito milagre, talvez precise de um grande problema, de um grande trauma, de uma grande enfermidade, de uma grande aflição, para ver um grande milagre. Se é a única forma de você receber vida eterna, quem sabe? A gente fala, né, não está na Bíblia isso, tá? Mas a gente fala que alguns vêm pela dor, alguns vêm pelo amor. Se você ouvir essas palavras e crer, você será salvo, você terá vida eterna. Amém? Mas nós somos mais bem-aventurados até do que eles. Por quê? Jesus explicou melhor essas coisas todas para nós. Eu quero encerrar lendo João 7,37. João 7,37. Depois daquilo, Jesus foi para Galiléia, ficou um tempo lá no norte, e no ano seguinte, Jesus retorna a Jerusalém. Jesus retorna a Jerusalém agora na festa dos tabernáculos. E aqui em João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Se entende isso? No meio da festa, aquele monte de gente, Jesus se levanta e fala, ele não falou, se alguém tem sede, venha a mim, eu tenho água aqui, eu vou te dar água, eu vou te oferecer água. Não, ele falou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Que loucura é essa? Será que ele está falando daquela água viva, daquela água que é uma fonte que vai jorrar para a vida eterna? Será que ele está falando da mesma coisa que ele falou para Nicodemos, que tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer de novo? Sim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Lembra que Jesus falou para a mulher?
Quem beber da água que eu lhe der, essa água se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E agora Jesus fala, quem quiser crer em mim, venha, e rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele a respeito do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Então o tempo todo Jesus está explicando, ensinando e profetizando. Vai chegar uma hora que se você crê em mim, você vai receber o Espírito Santo. Você vai nascer de novo. O Espírito Santo vai ser uma fonte que vai te conduzir para a vida eterna. Tem um rio aqui perto, aqui bem perto, aqui, que é aquele rio da Ressaca. A gente passa a ponte para vir aqui. Quando esse rio está bem baixo, está bem calmo, dá até, eu passo todo dia para ir para minha casa, dá até para cruzar o rio a pé. Ele é raso. Mas, quando é época de chuva, quando chove lá na serra, esse riozinho, ele fica forte, ele fica valente, ele vira uma corredeira. Não só não dá para atravessar a pé, como não dá para atravessar nadando, porque a correnteza te leva. Não é? Não dá para nadar nem contra a correnteza, não dá para cruzar o rio, a correnteza te leva. E Jesus fala que se você crê nele, se você viver de acordo com as palavras dele, ele falou, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem e será dado. Porque sabe o que vai acontecer? Esse Espírito Santo que habita em mim, ele é uma corredeira, ele é uma correnteza que me leva para a vida eterna. Ele me conduz. A palavra fala que se eu me inclino para as coisas da carne, eu me inclino para a morte eterna. Um abismo leva a outro abismo. Mas se eu me inclino para as coisas do Espírito, eu vou para a vida eterna. E como eu amo muito Jesus, e como eu quero muito Jesus, e como eu quero muito a sua palavra, e como eu quero muito o seu Espírito, ele é uma corredeira, um rio de água viva. Rio de água viva, que vai me conduzindo para a vida eterna. É tão forte que às vezes é até difícil. Não, eu não quero Jesus, não, eu quero sim. Eu estou tão desanimado, aconteceu tudo isso. Eu acho que eu vou desistir. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque aquele rio de água viva me leva de novo para o lugar certo. Essa enfermidade acabou comigo, destruiu meu coração, acabou com a minha esperança, acabou o nosso dinheiro. Acho que a gente vai ter que vender a clínica, eu vou ficar inutilizado. Daqui a pouco aquela fonte começa a jorrar de novo, aquele rio começa a vir de novo, e aí começa a vir as palavras de vida eterna, as palavras de vida eterna, e quando eu vejo, amém, Senhor, aleluia, tudo posso naquele que me fortalece, aleluia, Senhor. E a gente está de novo na corredeira. É isso, é disso que Jesus está falando. É isso que Jesus quer oferecer para você, o Espírito Santo. E agora a gente vai se lembrar daquela passagem que diz que, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos batizavam. Jesus não batizou ninguém na água. Quando ele começou a batizar, ele batizou com o Espírito Santo e com fogo. João Batista falou, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem aquele que é maior do que eu, e batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus começou a batizar, ele batizou com o Espírito Santo. E essa palavra é verdadeira, irmãos, creia. No dia que você ouve essa palavra e crê, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior, ele falou. Se você der crédito a Jesus Cristo, como aquela mulher deu crédito, ele coloca uma fonte de água viva no seu coração. E essa fonte, à medida que você alimenta ela com uma torrente de palavras de vida eterna, essa fonte se torna uma corredeira, uma correnteza, um rio de águas vivas.
e te conduz para a vida eterna. Amém? Eu ando com o Senhor Jesus há mais de 40 anos. Graças a Deus, graças à palavra, mas principalmente graças ao Espírito Santo, eu não retrocedi nem 1 centímetro e não vou retroceder. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é fiel para guardar o meu tesouro até aquele dia. Cada dia que eu me alimento dessa palavra, esse rio fica mais poderoso dentro de mim. E se você quiser, eu vou levar você também. Eu não, o Espírito Santo, que age em mim e age em você. Amém?